Dizem que uma vez, na época do Faroeste, um rapaz cometeu um crime e acabou sendo preso. Mas os moradores da cidade daquele rapaz se compadeceram dele e enviaram uma carta ao governador pedindo seu perdão, para que ele não fosse morto enforcado. O governador então pensou: eu acho que eu vou soltar esse rapaz, mas antes eu preciso conhecê-lo. O governador então se disfarçou de pastor, colocou a carta de perdão dentro de uma Bíblia, foi até o rapaz e, mostrando a Bíblia, disse a ele: jovem, eu tenho aqui algo para você. O rapaz então começou a cuspir e a dizer: eu não quero saber de você, saia daqui agora, senão eu vou bater em você. O governador, disfarçado de pastor, disse: calma, jovem, eu tenho algo muito importante para você aqui dentro. O rapaz, mais uma vez, começou a cuspir e a atirar objetos no governador. Por conta da sua segurança, o governador teve que deixar aquele local e voltou para sua casa. Quando ele saiu, o carcereiro disse àquele jovem: como você é burro, aquele homem que acabou de sair daqui não era um pastor. Na verdade, ele era o governador disfarçado e dentro daquela Bíblia tinha a sua carta de perdão. E você não quis. No dia do julgamento, foi dada a oportunidade àquele rapaz de dizer suas últimas palavras. E ele disse: eu serei julgado daqui a poucos minutos, mas eu não vou morrer por causa do crime que eu cometi. Eu vou morrer por causa do perdão que eu recusei. Que grande oportunidade perdida. Fazer o quê? Numa noite agitada na época da Páscoa em Jerusalém, um judeu importante chamado Nicodemos resolve visitar Jesus porque percebeu que ele era o Messias. Em sua conversa com Nicodemos, Jesus lhe explicou sobre vida eterna. Ele disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. E este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. João 3, 16 a 19. Perceba que já existe uma condenação em curso para todos aqueles que rejeitam a Cristo. O destino desses é a morte eterna, porque amaram mais as trevas que a luz, que é Jesus. É impressionante como milhares de pessoas caminham para a morte sem se importar com o que vai acontecer quando o corpo descer à sepultura. A vida não se resume apenas a essa breve passagem pela terra. O que importa é o que acontecerá após esse período, quando a eternidade se tornar uma realidade. É importante entender que só haverá duas possibilidades: vida eterna ou morte eterna. Para ficar melhor para entender, a vida eterna é no céu, a morte eterna é no inferno. Só para deixar mais claro ainda, nos dois casos, todos estarão conscientes, ou estarão desfrutando da glória celestial com Deus, ou sofrendo no lago de fogo, como diz Apocalipse 20:10. Assim como na história do rapaz que se recusou a aceitar a carta de perdão que estava dentro da Bíblia, grande parte da humanidade ignora o que a Bíblia diz sobre o perdão de Deus através do sacrifício de Cristo na cruz. Só sabemos disso porque a Bíblia diz. Só cremos nisso porque está na Bíblia. Eu não entendo porque muitas pessoas que dizem crer em Jesus, que admitem que Ele é o Filho de Deus, se recusam a buscar na Bíblia seus ensinamentos para colocá-los em prática. Dá para entender porque muitos desses vivem nas trevas. Sabem que a luz veio ao mundo, mas rejeitam a luz porque suas obras são más. Entenda uma coisa: tudo o que você precisa saber sobre Jesus e seus ensinamentos só pode ser encontrado na Bíblia. A única forma de ter uma conversa diária com Deus, com Jesus, é lendo a Bíblia. Se você apenas repete algumas palavras decoradas diariamente e chama isso de oração, pode ser que não tenha ninguém do outro lado para te ouvir, uma vez que você não está disposto a ouvi-lo. E ele fala
através da Bíblia. Existe uma grande diferença entre crer no Jesus que os homens apresentam e no Jesus que a Bíblia apresenta. Os homens mostram um Jesus que passou pela história, deixou bons ensinamentos, dignos de serem seguidos, um Jesus que cuidou dos pobres, alimentou os famintos e curou doentes. A Bíblia fala que Jesus é o Cristo, o Deus encarnado, a imagem visível do Deus invisível, o resplendor da glória de Deus, o Salvador e Senhor, que é caminho para os que estão perdidos, a verdade para os enganados e vida para os mortos. Cuidar dos pobres, alimentar os famintos e curar os doentes foi apenas parte do seu ministério e exemplo a ser seguido por seus discípulos. A maior expressão do amor de Deus pela humanidade foi enviar seu Filho para ser pendurado numa cruz, a fim de perdoar os pecados de todo aquele que crê e rasgar a sentença de morte eterna de quem estava condenado e ainda chamado de filho. Que Deus nos abençoe.